minutos, vamos falar sobre a campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome. O nosso convidado é André Luz, ele que é integrante da campanha Gente para Brilhar, não para morrer de fome, ativista e pesquisador em políticas alimentares, pertence ao Fórum Paulista por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ele atua no mecanismo da sociedade civil e povos indígenas para relações com o Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional da FAO, ONU. Olá, André, seja bem-vindo. Bom dia. Olá, Marilu. Bom dia. André, sei que você está participando nesse momento de uma plenária da ONU, teve um intervalo, você falou, é agora que eu vou poder falar. Conta um pouco para a gente dessa plenária da ONU, para a gente depois mergulhar já nessa campanha. Vamos, acontece agora, nessa semana, a plenária do Comitê de Segurança Alimentar da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o CSA. E existe um mecanismo da sociedade civil e povos indígenas para a relação com esse comitê e que leva aportes das várias regiões do planeta e também dos distintos setores que atuam na área da alimentação e da agricultura. Eu faço parte facilitando os processos com grupos urbanos e insegurança alimentar. Neste momento agora está sendo analisada a situação da insegurança alimentar no mundo, que é o relatório SOF, que a FAO apresenta. Agora, vamos falar dessa campanha, né? Gente é para brilhar, não para morrer de fome. A gente falou dessa campanha muito no ano passado. Eu queria que você falasse quais são, enfim, os benefícios que essa campanha trouxe no ano passado, para depois a gente falar desse ano ainda. A campanha conseguiu, em pouquíssimo tempo, atingir muitos estados, articulando mais de 70 organizações, coletivos, movimentos, comunidades e conseguindo atender um número muito grande de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional. Também aconteceram, ao longo daquele ano, uma série de debates, formações que ajudam a criar uma incidência política para conseguirmos superar a fome no Brasil. Agora, esse ano, André, estou vendo aqui uma programação bastante intensa, né, durante toda essa semana. Eu queria que você falasse, enfim, hoje, né, vocês vão fazer entrevistas, tem podcast, eu queria que você contasse um pouco o que a gente pode acompanhar e como a gente deve acompanhar. A campanha parte da ação direta a partir da solidariedade contra a fome. Então, nós teremos marmitaços, que é a preparação de refeições a partir de alimentos saudáveis e que seja responsável ecologicamente. Também teremos um conjunto de ações, nesse ano, uma inovação que é o cultivaço, que é a gente estimular o plantio na cidade e no campo, criando uma percepção maior do conjunto da população sobre o ciclo dos alimentos. E também nesse ano, como uma novidade, nós teremos o compostaço, que é aproveitar toda a abundância da natureza e não desperdiçar nada, nem os resíduos, aqueles que seriam jogados no lixo ao final da preparação dos alimentos. Então, a novidade nesse ano na campanha é podermos pensar todo o ciclo do alimento, pensando o sistema alimentar que queremos. Não aqueles das corporações, das grandes redes de supermercados e também das grandes redes de preparação de alimentos. Nós pensamos combater a fome com comida de verdade e com a participação efetiva da população. Exato. Agora, falando do cultivaço, né, e compostaço, ou seja, para a própria pessoa também ter esse alimento, ou numa praça, ou na própria casa, é muito importante isso em plena pandemia, que a gente está... Ontem eu estava caminhando aqui perto de casa, um senhor, enfim... realmente, é tão impactante, me parou, falou assim, eu quero comer, eu estou com fome. Quer dizer, uma cena, eu caminho há muito tempo aqui no meu bairro, há muitos anos, né? A gente não tinha essa presença dessas pessoas pedindo um prato de comida. Enfim, a gente está vivendo uma situação realmente gravíssima aqui no Brasil, não é isso? E é preciso, justamente, vocês estão encontrando maneiras de tentar minimizar esse sofrimento todo dessa população, né, André? Exatamente.
por um lado, oferecer alimentos saudáveis na cidade, mostrando que a gente tem um potencial de plantio, de cultivo muito grande na região urbana também. Só na cidade de São Paulo são mais de 400 produtores e, inclusive, na cidade de São Paulo, nós temos 1/3 da cidade considerada pelo Plano Diretor Estratégico zona rural. Então, também é uma forma de sinalizarmos para o conjunto da sociedade e também para o poder público e para o poder legislativo de que é necessário frear a expansão das cidades e a pressão delas ao espaço rural, às águas, às florestas. Porque nós estamos falando de uma conexão entre esses diferentes espaços de vivência. Se a gente expandir a cidade de uma forma desenfreada, nós não vamos ter acesso à água, nós estamos vivendo uma crise hídrica. E a água é fundamental para a alimentação saudável. Nós temos que plantar na cidade para que a cidade não possa mais ser uma das responsáveis para as mudanças climáticas que já acontecem. E as mudanças climáticas, elas são muito impactantes na produção de alimentos e acessos a alimentos saudáveis e a preços justos. Porque tem alimento para um conjunto da população que paga muito e come muito mal. Mas nós queremos garantir uma alimentação ao longo de todo o tempo, porque a segurança alimentar e nutricional é ter acesso regular e permanente a alimentos. Então, a campanha é uma forma de, a partir da solidariedade, construir espaços de respostas comunitárias coletivas e podermos ter políticas públicas para a superação da fome com alimentação saudável e adequada. Exato. Agora, nessa plenária que você está participando da ONU, o que você poderia destacar, enfim, para a gente poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, André? Marilu, uma das coisas que a gente está aqui enfatizando muito é a necessidade de ter uma resposta global em segurança alimentar e nutricional para a Covid-19. Imagine só que quase 2 anos de pandemia e muitos Estados membros da ONU não querem adotar uma resolução. Dizem que é muito mais trabalho, muito tempo para negociar uma resposta global, mas nós precisamos ter isso porque muitos países são dependentes de importação ou possuem muitas dívidas, porque nós temos que falar da necessidade de acabar com as dívidas externas, com os impasses e os embargos econômicos. E tem mais, né? Nós descobrimos no Pandora Papers todo o mal-estar que é a existência de paraísos fiscais que tiram o dinheiro da população e que poderiam estar sendo alimentadas no mundo inteiro com uma alimentação saudável e adequada. Então, nesse momento crítico, nós estamos conversando sobre uma resposta global à pandemia e à segurança alimentar e nutricional, que a fome se agudizou nesse período da pandemia. Pois é, e a fome é uma questão realmente dramática, né? Quem nunca passou, talvez não imagine exatamente esse drama. E é importante as pessoas que não passam fome ter essa consciência desse drama, dessas pessoas que passam fome. Eu queria que você falasse desse caráter também de empatia, caráter humano. Eu vi que vocês colocaram, inclusive, aqui uma frase, né, do padre Júlio Lancelotti: a paixão do ativista vem do amor que arde no coração da justiça. É muito importante também essa sensibilização, não é isso, André? Exato, para nós é uma construção de outras relações humanas e com a natureza, onde a gente se coloca por inteiro. E tem uma das frases que nos mobiliza bastante, vem brilhar com a gente. É a nossa chamada para a ação, porque a gente acredita que é necessário ter essa articulação com os vários saberes, sair daquela lógica de estamos oferecendo alimento para... com as pessoas, construir esse olhar de cidadania, de pertencimento, de reconhecimento da cultura alimentar também. Lembra aquele político que falava que pobre não tem hábitos alimentares? Pois é, a gente tem que superar essa lógica de que é apenas a caridade, é apenas doação. Nós estamos falando, se for num espaço mais ampliado das nossas percepções, é da compaixão, é da entrega, é do estar por inteiro, e é nesse diálogo social que nós vamos poder construir uma outra sociedade, que é livre da fome,
e pensa na alimentação saudável e adequada para a gente ter um ambiente duradouro para nossas gerações e para as futuras gerações. Agora, inclusive, você tocou num ponto muito importante, né, André? Não fosse a sociedade civil organizada, não fosse essa campanha, a situação estaria muito pior, porque realmente o governo tardou demais para dar uma resposta também, e a resposta ainda é insuficiente, né? Não só tardou, mas ele se nutre, infelizmente, né, essa palavra não é tão adequada para eles, mas eles nutrem a pobreza, eles alimentam a miséria, com a falta de políticas, com o fechamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, com lógica que se destina ao mercado, ao agronegócio. Imaginem, a representação do Brasil agora mesmo, há pouquinho lá na ONU, disse que o compromisso do Brasil é alimentar o mundo e não deixar ninguém para trás. Olha, a gente que está vivendo aqui no Brasil, 54% da população, mais da metade da nossa população, nossos concidadãos, vivendo em insegurança alimentar, cerca de 18 milhões de pessoas, na pobreza e na miséria extrema, não é possível a gente falar que é o agronegócio que vai dar resposta para o mundo, porque o agronegócio não alimenta o conjunto da população, destrói o ambiente, contamina o solo, o ar, as águas com agrotóxico e ainda prejudica o acesso aos diferentes recursos naturais e aos equipamentos públicos, porque os recursos são destinados apenas a manter os interesses das corporações. Então é uma lógica perversa que só produz exclusão, fome e o quê? Ofusca essa capacidade nossa, humanas, de brilhar plenamente. Exato. Quando eu escuto o que você falou, né, do representante do governo brasileiro na ONU, o que ele falou, quer dizer, a gente pensa assim, engana quem, né? Quer dizer, os países, de alguma forma, já estão também sabendo o que está acontecendo no Brasil, né? E é uma mentira. E a gente sabe que esse agro aí não é nada pop, agro realmente é tóxico, por tudo aí que você já comentou. Quer dizer, os países, você sente ali nessa conferência agora que você está participando da ONU, que já percebem o que está acontecendo no Brasil? Percebem tardiamente também. Existe todo um cuidado de expor isso em nível público, né, para as relações não serem mais afetadas no campo diplomático, mas também existem muitos países e também organismos internacionais que integram o sistema da ONU, que fazem já esse anúncio da necessidade de rompermos essa lógica corporativa e garantir acesso aos alimentos em sistemas curtos de produção, distribuição e consumo, porque aí a gente vai ter a possibilidade de evitar tantas camadas desse sistema alimentar, com tantos atravessadores, com tanta desperdício de alimento. Imagina só, no mundo, a gente perde 14% do que é produzido, é desperdiçado. Fora aquilo que a gente tem de perda, que é da rede de mercado, de distribuição, até as nossas casas. Então, nós estamos falando de um sistema de alimentação que está completamente desequilibrado e é insustentável, tanto do ponto de vista de garantir alimentação como um direito, e mesmo do ponto de vista econômico e ambiental. Agora, André, eu queria que você falasse um pouquinho onde é que as pessoas podem acompanhar toda essa programação durante essa semana, e que eu gostaria que você desse também alguns destaques em relação a essa semana, quem que vai participar, acho que para poder chamar também a galera aí para participar, né? Sim, é muito bom, inclusive, estar aqui com vocês, com todo mundo que nos acompanha, dando início à campanha hoje. Nesse momento, a campanha está ganhando as redes, as ruas, as terras e as telas, porque a gente quer falar com todo o público, com todo o povo brasileiro. Pode nos acompanhar no site da campanha Gente é para Brilhar, pode nos acompanhar nas redes sociais, porque tem aquela dinâmica muito tempo real que acontece em cada uma das ações coletivas que estão nos terrenos, nos territórios e nas ruas. Então, as redes sociais, o Instagram da campanha Gente para Brilhar é muito ativo, e nós temos alguns destaques. Ao longo da semana, nós teremos, no período da tarde, uma escola do fazer, que vai nos mostrar como realizar o cultivaço,
o marmitaços, os cozinhaços coletivos e também o compostaço, como compostar. Então, no período da tarde, são os momentos em que a gente cultiva o hábito de transformar a nossa realidade a partir da ação direta. À noite, nós temos um conjunto de entrevistas instigantes com o apoio da mídia ninja, da Xepativismo, dando espaço para ganhar vários ambientes das redes sociais. E nos dias 16 e 17, são as ações mesmo nos territórios, com o marmitaço, cultivaço e também uma ação muito bacana que é a cultura contra a fome. Nós vamos ter um ato interreligioso da bênção do pão do povo, lá na Casa de Oração do Povo de Rua, e também uma performance lá na Avenida Paulista, uma mandala da transmutação, para mostrar que é possível sairmos da escassez e permearmos toda a transformação para a abundância, que o nosso país é muito plural e sócio-biodiverso. Muito bem, tá certo, André. E agora vamos falar de dinheiro? Quem quer contribuir é importante também. Tem várias formas, né, de fazer essa participação, essa interação toda. Uma delas é através do dinheiro mesmo. A pessoa que pode doar, vocês vão ter um Pix, como é que vai funcionar essa parte? Exato, a gente nutre essa relação de solidariedade, de convicção que nós precisamos mudar também o sistema econômico, então nós estamos nos autofinanciando e é possível desde a doação de alimentos ou de recursos de infraestrutura, porque uma campanha desse tamanho precisa de uma logística inteligente para encurtar os caminhos de quem quer doar e quem precisa receber, e temos também o Pix, que é uma forma de poder fazer a doação diretamente para a conta que vai distribuir para a compra dos alimentos, prioritariamente alimentos da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária, de quilombos e quilombolas, e também a possibilidade da gente financiar essa parte logística e administrativa da campanha. É porque tudo que está sendo arrecadado precisa chegar justamente para quem está passando fome, né? E aí são vários locais no Brasil inteiro, é justamente disso que você está falando, dessa logística, para tentar chegar mesmo a quem está passando fome, não é isso, André? Exato, e ela tem que ser rápida também, porque as pessoas não podem esperar, os alimentos estão saindo do campo e não podem estragar, e nós precisamos criar essa conexão entre as pessoas que precisam com urgência, daqueles que precisam entregar com urgência, porque senão o alimento também pode ser desperdiçado ou pode perder o seu valor nutricional pelas perdas que apresentem. Então a campanha, ela tem assim, esse sentido de urgência dos tempos e dos cuidados dos tempos, que é fundamental para uma alimentação adequada nesse período de pandemia. Inclusive, é tão grave a situação que nós estamos vivendo que também estamos lidando com a questão do aumento do gás de cozinha. Então nós vamos, com esse recurso que a população nos ajudar a arrecadar, também garantir o gás de cozinha para a preparação dos alimentos nas cozinhas comunitárias, populares, solidárias. Muito bem. Para quem não conhece a campanha Gente é para Brilhar, como é que começou toda essa história? Como é que foi articulado, até o próprio nome, né? Enfim, a gente está se inspirando aí numa música, né? Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Como foi essa articulação? Só para as pessoas terem ideia, poxa, quem que está por trás, né, dessa campanha? É bom, acho que você falar, André. Exato. A gente vem de uma trajetória de realização dos banquetaços, os banquetes públicos comunitários para a garantia de uma alimentação saudável e incidência política. E esses banquetes, eles eram muito produzidos de forma dinâmica, colaborativa, com diferentes expressões de agentes populares, os movimentos sociais, os movimentos campesinos, coletivos, fóruns e redes. Então, ela vem de banquetes. Exato, e bom, enfim, e só o título, né, ser parte da música, não é isso? Do Caetano Veloso é importante também, que já mostra como que é essa campanha, né? Enfim, tem essa poesia, né?
Exato, e você sabe que essa é uma das riquezas, porque a gente acredita nas nossas potências, nas nossas capacidades de construir coletivamente, de forma colaborativa, e também não apenas como o ato de entregar o alimento, mas ser um ato de presença, né? De estar ali construindo esse novo mundo, essa nova experiência de sociabilidade, em que nós temos que valorizar o indivíduo e as suas relações comunitárias, o indivíduo e suas relações com a natureza, e tirar essa lógica de que são apenas números nas estatísticas, mas que têm rosto, têm história, têm trajetória de vida, e que a gente sabe que são principalmente as mulheres negras, as mulheres empobrecidas das regiões periféricas do nosso país, mas também com uma gravidade enorme da fome nas regiões do campo, das águas e das florestas, e vem acompanhada, infelizmente, da sede. Na região Nordeste e Norte, a gente consegue chegar até a 40% da população com sede. Então, quando a gente fala da campanha que ela é para brilhar, é para dar também um pouco de luz a tudo isso que está acontecendo no nosso país e que são as nossas condições humanas, solidárias, materiais, que vão reverter esse cenário e poder fazer um Brasil livre da fome, solidário e com justiça social e ambiental. Muito bem, André, vou te liberar aí para continuar participando da plenária da ONU. Dá só o site aqui para o pessoal poder ter o acesso ao Pix e todas essas informações que você acaba de passar, por favor. Gente, é para brilhar.org.br, é facinho, e quem não conseguir encontrar, põe lá no sistema de busca e vai aparecer. Está subindo hoje o site novinho que nós fizemos, reformulamos, para colocar todas essas novidades desse ano na campanha. Ótimo, se ainda não estiver no ar por esse delayzinho, é porque está finalizando os pequenos ajustes aí, porque é uma rede de voluntárias, ativistas alimentares, então pode ser que tenha um delay entre a nossa entrevista agora, mas está subindo nesse instante. A gente combinou de subir às 7 horas, espero que já esteja lá também. Legal, André. Olha, muito obrigada aqui por essa conversa, todas as informações que você compartilhou com a gente. E boa plenária aí da ONU, viu? Que você está participando. Super beijo. E vão lá participar, gente. Olha aí no site campanhaprabrilhar.org.br. Se não estiver no ar ainda, daqui a pouquinho já vai estar no ar, como disse o André. Super beijo, André, para você. Muito obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Em lutas. Beijo, até mais. Falamos aqui com o André Luzzi, ele que é integrante da campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome. Não mesmo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.